Deus. Hoje nós vamos ler os últimos versículos do capítulo 14 do Evangelho segundo João. João capítulo 14, de 27 a 31. E nem precisa abrir sua Bíblia agora, porque vai estar na parede daqui a pouquinho. Por enquanto aqui só está o título. O título dessa mensagem de hoje é, diga, deixo-vos a paz. Glória a Deus. As tradições antigas de Natal diziam que a noite é noite de paz, porque o príncipe da paz veio ao mundo. E quando Jesus nasceu, os anjos foram enviados aos pastores de Belém, conforme a Escritura, para declarar glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que Ele ama. Aleluia. Glória a Deus, diga glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra, aos homens que Ele ama. Aos homens que Ele ama. Aleluia. E Jesus confirma a mensagem dos anjos para os pastores no dia do seu nascimento, aqui, quando ele estava próximo já, com 33 anos de idade, próximo a dar a sua vida por nós na cruz do Calvário, tá? Ele disse, deixo-vos a paz. A paz é um conceito muitíssimo mal interpretado no mundo. Assim como o mundo tem o costume de interpretar mal todos os conceitos de origem bíblica e deturpar esses conceitos. Amor é deturpado no mundo, o conceito de amor é deturpado no mundo, o conceito de paz também é deturpado no mundo. Por isso eu gostaria que nós, essa noite, entendêssemos o que significa essa paz, a paz do Senhor, que nós costumamos até mesmo usar como uma saudação, quando saudamos uns aos outros, a paz do Senhor, ou alguns graça e paz. Isso não é uma mera saudação. O que realmente é a paz? Vamos ler o texto, portanto, que Jesus falou aqui em João 14, de 27 a 31. Vamos ler juntos? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Aleluia. Glória a Deus. Eu não coloquei ali o finalzinho, que vocês leram aí, quem estava lendo aí na Bíblia, né? Levantai-vos, vamos daqui, porque depois Jesus saiu para outro lugar com seus discípulos. Aqui eu coloquei só até o Pai me ordenou. Vamos reler só o que eu coloquei lá em cima de vermelho e de azul. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Repitam. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo.
Aleluia. Quando Jesus diz a minha paz, ele está se referindo ao verdadeiro conceito bíblico espiritual do que é paz. Fora desse conceito, existem muitas falsas, vamos colocar no plural, pazes. Né? Vamos fazer as pazes. Muitas falsas pazes. Tá? Falsa paz é o que mais existe no mundo. Esses dias, por exemplo, um repórter falando acerca de Jerusalém, lá em Israel, ele disse: aqui em Israel a gente experimenta o que é coexistência pacífica, porque ali tem que coexistir as principais 3 religiões que dominam em Jerusalém: o judaísmo, o islamismo, o cristianismo. Coexistência pacífica. Isso é humano e não divino. Essa paz humana, ela é quebrantável. A paz humana é facilmente revogada diante de quaisquer circunstâncias que a ameacem. Eu selecionei alguns textos da Escritura para definir para nós, essa noite, o que Jesus quis dizer com a minha paz vos dou. Começando lá do primeiro texto, é Efésios capítulo 2, Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 14. Efésios 2, 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Repitam. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. A primeira parte do versículo está escrito, diga, Ele é a nossa paz. De quem Paulo está falando? De Jesus. Por isso a primeira frase ali, repita aquela frase lá em cima, se você consegue ler. A paz é a própria pessoa de Jesus. A paz é a própria pessoa de Jesus. A verdadeira paz não é um sentimento, não é um acordo entre cavalheiros, não é um acordo entre pessoas. A verdadeira paz é uma pessoa. Jesus Cristo é a nossa paz. A paz é a pessoa de Jesus. Porque só tem essa paz quem tem Jesus. Quem não tem Jesus não tem essa paz. Só tem essa paz quem tem Jesus. Porque Ele mesmo é a paz. A paz verdadeira é personificada. É uma pessoa. É a pessoa de Jesus. Em toda a face da terra, quem não tem Jesus vivendo dentro de si, não tem essa paz, ignora completamente essa paz, não faz nem ideia do que ela representa. Portanto, a paz que essas pessoas falam e cultivam não é Jesus. É uma falsa paz. É uma paz quebrantável. A verdadeira paz que é Jesus é a paz que Paulo disse em Filipenses capítulo 4, a paz que excede todo entendimento, que guarda nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Aleluia.
Então, o primeiro tópico ali, diga: a paz é a própria pessoa de Jesus. Ora, quem entronizou Jesus em nossos corações foi o Espírito Santo. É obra do Espírito Santo que nós tenhamos Jesus. Por isso, na mesma epístola em que Paulo disse: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, foi a epístola aos Gálatas, onde Paulo definiu também, nos capítulo 5, versículos 22 e 23, as 9 características do fruto do Espírito, e uma das 9 características do fruto do Espírito é a paz. Aleluia. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é, 2 pontos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Repitam os 2 versículos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. As 9 características do fruto do Espírito inclui a paz. Porque termos Jesus em nossa vida não é fruto de religião, não é fruto de denominação, não é fruto de nenhuma organização religiosa. Ter Jesus em nossa vida é obra do Espírito Santo. Quem coloca Jesus em nossa vida não é nenhum pastor, não é nenhum pregador. Quem coloca Jesus na vida das pessoas não é padre, não é papa, não é igreja alguma, não é instituição religiosa alguma. Quem coloca Jesus em nossa vida é o Espírito Santo. É fruto do Espírito Santo. Jesus é a nossa paz, e quem coloca essa paz, quem produz essa paz dentro de nós, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Jesus é a nossa paz. Jesus do nosso coração nos reconciliou com Deus. Por isso que, baseados em Romanos, capítulo 5, versículo 1, nós entendemos que a paz é o estado de reconciliação com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Repitam. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados mediante a fé. Um dos nomes da obra da salvação é justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O que é essa paz? Não é um mero sentimento, é um estado de reconciliação com Deus. Por quê? Porque quando viemos ao mundo, nós viemos ao mundo no estado de inimizade contra Deus. E quando recebemos a salvação, quando recebemos a conversão, nós somos então, por meio da obra de Cristo e da obra do Espírito Santo na nossa vida, somos reconciliados com Deus. Esse mesmo texto que nós lemos aí, Romanos 5, não mude ainda não, Romanos 5, você pode ver no versículo 10 de Romanos 5, que antes da conversão nós éramos inimigos. Porque se nós, quando inimigos,
fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Repita. Portanto, nós éramos inimigos de Deus. Amados, as pessoas que não são ainda convertidas, que infelizmente são sempre a maioria no mundo, essas pessoas, amados, não se enganem, tá? Elas não são amigas de Deus, elas são inimigas de Deus. Como nós também éramos inimigos de Deus, mas desde o momento em que fomos alcançados pela graça da salvação, e o Espírito de Deus entrou em nossa vida, e o Espírito Santo entronizou Jesus em nossos corações, e Jesus vive dentro de nós, nós fomos reconciliados com Deus. A salvação é uma reconciliação do pecador com Deus. Aleluia. Fomos reconciliados. Por isso, esse estado de reconciliação é denominado a paz. Paulo disse também em Efésios capítulo 4, versículo 3, que a paz é, diga, o vínculo da unidade. Efésios 4, 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Repitam. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A paz, então, aqui é definida por Paulo como o vínculo da unidade. Que unidade é essa? A unidade que existe entre todas as pessoas, unidade espiritual que existe entre todas as pessoas que foram reconciliadas com Deus, que tem, portanto, a mesma paz, que tem o mesmo Senhor, que tem o mesmo Espírito, tá? Então, Paulo diz aqui que uma das coisas que nós como crentes, uma das atitudes que nós como crentes devemos assumir é nos esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito pelo vínculo que nós temos, que é a paz, que é Jesus, que é estar reconciliados com Deus. Por isso, amados, que não é cristianismo esse negócio de eu só ter, digamos assim, uma espécie de paz com pessoas com as quais eu tenho afinidade. Não. Isso é o que o Espírito de Deus faz de diferente dos homens. O Espírito de Deus une no mesmo vínculo, na mesma paz, pessoas que não têm nenhuma afinidade uma com a outra. Afinidade não é espiritual. Afinidade é carnal. Não ande segundo a carne. As pessoas que andam segundo a carne, tá? Não, eu só quero me reunir com quem eu tenho afinidade. Isso não é espiritual, não, amados. Isso é carnal. Isso é carnalidade. As pessoas espirituais, elas, uma vez reconciliadas com Deus, elas são vinculadas umas às outras pela mesma paz, porque tem o mesmo Deus, porque tem o mesmo Pai, porque tem o mesmo Senhor Jesus Cristo, porque tem o mesmo Espírito Santo, e estão indo para o mesmo céu,
Você pensa que lá no céu você vai poder reunir numa panelinha de afinidades? Existe isso lá? De jeito algum. Mas aqui na terra, nós ficamos caindo nessa tentação o tempo todo. Não caia nessa tentação. É o que Paulo está falando, esforçando-vos, né, diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Por mais diferentes que nós sejamos, tem um vínculo nos unindo, a paz do Senhor Jesus. Minha paz vos dou. Fomos reconciliados com Deus, fomos reconciliados com o Pai. Ainda em Efésios, no capítulo 6, versículo 15, Paulo define a paz como o caráter do Evangelho. O caráter do Evangelho de Cristo Jesus, é a paz. Então, esse texto que nós vamos ler de Efésios 6,15, faz parte da armadura de Deus, né? A armadura com a qual Deus arma os seus filhos no combate espiritual, na guerra espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Repitam. Repita, Evangelho da paz. Aleluia. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é chamado de Evangelho da paz. Porque é a única palavra, o Evangelho é toda a palavra de Deus. O Evangelho, a palavra de Deus, é a única palavra que tem poder de operar em nós esta reconciliação. É a palavra de Deus que opera em nós a reconciliação com Deus. Palavra, como eu disse ontem, que é também o próprio Jesus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Viva porque é uma pessoa, a pessoa de Jesus. Quando Jesus fala assim, deixo-vos a minha paz, ele está dizendo, eu deixo-vos o meu Evangelho. Eu deixo-vos a minha palavra. É esta palavra que vai reconciliar vocês com o meu Pai. E fazer dos reconciliados, como Paulo disse também em 2 Coríntios capítulo 5, embaixadores de Deus, exortando o mundo a reconciliarem-se com Deus, levando a mensagem da reconciliação. O Evangelho é chamado de o Evangelho da paz, porque ele propõe a reconciliação do pecador, do homem pecador com Deus. Há um único meio do pecador se reconciliar com Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Se ele seguir o Evangelho de Jesus Cristo, ele vai então ter paz com Deus. Por isso que o caráter do Evangelho é a paz. Aleluia. Glória a Deus. Agora vamos ver a diferença entre a falsa paz e a espada a qual Jesus se referiu em Mateus capítulo 10, versículo 30. Mateus, capítulo 10, versículo 30. Jesus disse, e quanto a vós outros, desculpe, eu falei 10, 30? Mateus 10, 30. Não, está errado esse texto, não é o 10, 30. Vamos achar aqui o versículo certo. 34. Não 30, mas 34, corrija aí. Mateus 10, 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Repitam. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz,
Que interessante, hein? Quantas pessoas a gente vê pregando por aí, quantos pretensos pregadores do Evangelho, pregando que Jesus veio trazer paz à terra. Não é normal dizer que Jesus veio trazer paz à terra? Não é normal a gente ouvir por aí, pessoas dizendo que Jesus veio trazer paz à terra? Sim ou não, irmãos? Sim. Aqui nós acabamos de ler o que o próprio Jesus disse. Jesus disse: eu não vim trazer paz à terra. Que coisa, hein? Ao contrário, eu vim trazer a espada. Então, quem é esse Jesus que veio trazer paz à terra e que as pessoas ficam pregando por aí? Quem é esse Jesus? É falso, é um falso Jesus, é um falso Cristo, é um falso evangelho, e essa paz religiosa é uma falsa paz. Jesus não veio trazer paz à terra, ele veio trazer a espada. A espada de Jesus é a espada do Espírito, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela causa uma divisão. Por isso que Jesus diz: não vim trazer paz à terra, eu vim trazer a espada. A espada é a minha palavra, e a minha palavra não penetra em todos. Aqueles que recebem a palavra, aqueles que recebem o Evangelho, eles passam a estar reconciliados com Deus, eles passam ao estado de inimigos de Deus para o estado de amigos de Deus, eles passam a estar reconciliados com Deus, eles são, como nós falamos na pregação de ontem, separados do mundo. E aí eles começam a cair no desafeto daqueles que continuam no mundo, e continuam nos prazeres do mundo, que continuam amantes do mundo e das coisas do mundo. Essa diferença que o Evangelho faz na nossa vida, como eu testemunhei ontem na minha própria vida. Hoje eu tenho 54 anos, até os 18 anos eu fui mundano, com tudo o que essa palavra mundano significa. E desde o dia que fui alcançado pela graça, o mundo saiu da minha vida porque Jesus entrou. É assim que acontece. Quando eu era do mundo, eu tinha um monte de amigos do mundo. Quando Jesus me tirou do mundo, esses amigos ficaram tudo contra mim. Eles não queriam mais ter paz comigo. É por isso que Jesus disse: eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer a espada. E o pior é quando essa espada está dentro de uma própria casa, não só no mundo, amizades, mas dentro da própria casa, dentro da própria família. E Jesus disse isso, que haverá pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, porque o que é isso, um contra o outro? A espada, o resultado da espada, porque quem não se converte não aceita a conduta dos convertidos como normal. Começa a dizer: não, você ficou fanático. Começa a dizer: não, por que você não bebe? Tem uma lei proibindo você de beber? Por que você não bebe mais? Antes você bebia aqui com a gente, por que não bebe mais? Você bebe para ficar de boa? Eu já estou de boa porque eu tenho Jesus. É porque Jesus faz uma imensa, incomparável, inimaginável, inexplicável diferença aqui dentro de nós. O homem que não tem Jesus trai a mulher, porque uma mulher não satisfaz um homem.
Quem satisfaz um homem é Jesus. E aí quem não tem Jesus não se contenta com uma mulher, por isso vai adulterar, vai prostituir. Porque não tem Jesus, está vazio, está tentando se preencher com prazeres, vaidades e concupiscências desta terra. Porque tudo o que há no mundo, a palavra diz, é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Eu tenho mais de 30 anos de casado, sou fiel à minha mulher, estou muito contente com a minha mulher é uma bênção, mas não é porque ela me preenche, é porque Jesus me preenche. Entenderam, amados? Jesus é quem preenche nossa vida e por isso nós ficamos satisfeitos. Sentimos, como diz aquele antigo corinho que cantava, né? Satisfação sem fim. Somos satisfeitos em Cristo Jesus. Temos a verdadeira paz. Mas isso é uma espada que nos diferencia de todo o resto. É a diferença, como fala aí no popular, da água para o vinho. Por isso Jesus transformou a água em vinho para definir o que é uma real conversão. Antes eu era água, mas agora eu sou vinho. Né? Quando Jesus transformou a água em vinho, aquele vinho foi provado por um profissional de degustação de vinhos, que era chamado de um mestre-sala, e ele detectou que aquele era o melhor vinho. Olha a diferença de valores. Quanto que é uma garrafinha de água mineral? R$2, está caro, né? Agora, quanto que é uma garrafinha do melhor vinho que existe na Terra? Só isso? Eu vi uns deputados aí que compraram umas garrafas de vinho, que eu vou te contar uma história. Mas diferença de água para vinho. É a mesma diferença que há entre luz e trevas, entre vida e morte, entre bênção e maldição. É uma diferença drástica. É uma diferença drástica entre quem é de Deus e quem não é de Deus. É por isso que Jesus disse que não há paz, porque não há comunhão entre luz e trevas, não há comunhão entre Cristo e Satanás, não há comunhão entre o justo e o ímpio. Que aliança pode existir? Por isso Jesus disse: eu não vim trazer essa paz aí é falsa à terra. Eu vim trazer a espada. Impressionante, né, irmãos? A paz mundial, né? A paz mundial. Eu estou rindo aqui porque eu estou lembrando aqui dos concursos de Miss Universo aí que acontece aí todo ano aí, né? E uma das coisas que as misses são treinadas a falar lá, né? Que elas querem a paz mundial. Elas querem lutar pela paz mundial. Ser exemplos, né? Ser modelos de paz, levar a paz a essa terra. Essa paz é uma falácia. Essa paz mundial aí não existe e nem nunca vai existir. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, Paulo descreve o seguinte: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Repita. Essa paz e segurança citadas aqui nesse versículo, é o que a ONU tenta alcançar, a Organização das Nações Unidas tenta alcançar,
e nunca alcança, tá? Nunca alcança. Mas é um dos sinais do fim dos tempos. Um dos sinais do fim dos tempos são as falsas alianças. Alianças cheias de falsidade, feitas aí pelas nações, pelos líderes mundiais, tá? Para trazer mais segurança aí para as pessoas se sentirem em paz e em segurança. Esse sinal diz que quando surgir aí esse líder mundial, um líder mundial vai surgir, viu, irmãos? Um líder mundial vai surgir. A Bíblia profetiza isso. Isso é uma profecia bíblica. Um líder mundial vai surgir para trazer para o mundo uma falsa sensação de paz e de segurança. Quando esse líder surgir, a terra estará dentro da grande tribulação, porque esse líder será o próprio anticristo. E é por isso que, quando todo mundo estiver dizendo paz e segurança, esse líder vai tirar a máscara e mostrar quem ele verdadeiramente é, e a terra vai ser destruída, a humanidade vai ser destruída durante um período de 7 anos, que a Bíblia denomina de a grande tribulação. Quando os homens estiverem dizendo por aí paz e segurança, porque essa paz não é verdadeira, essa paz é falsa. Por isso Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Essa paz do mundo aí, é falsa. A verdadeira paz é única e exclusivamente a pessoa de Jesus Cristo. Jesus também colocou aqui um contraste entre paz e aflições. João capítulo 16, versículo 33. João 16, 33. Último versículo de João 16. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Repita. Esse contraste, ele é um contraste circunstancial, que revela para nós a nossa realidade interna e as realidades externas. Tá? O que Jesus está dizendo é, enquanto vocês estão no mundo, sempre terão aflições. Aflições é uma realidade circunstancial nessa terra. Tá? Sempre teremos problemas, sempre teremos desafios, sempre teremos tribulações, sempre teremos obrigações, sempre teremos lutas das mais variadas possíveis, combinadas com uma grande luta que existe, que é a luta pela sobrevivência, pelo trabalho, por colocar o pão de cada dia na mesa de maneira honesta, cada vez mais difícil, complicado para muita gente. Amados, então, no mundo tereis aflições. Isso é o que Jesus está falando. A palavra de Deus, ela é realista. Por isso que a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, ela nunca foi uma mensagem de otimismo e nunca foi uma mensagem de pessimismo. Tem gente que pensa que a pregação do Evangelho é uma mensagem de otimismo. Não é não, amados. Mensagens de otimismo são outras mensagens por aí que não são evangélicas, que não são bíblicas. E também não é uma mensagem de pessimismo. A mensagem da palavra de Deus é de realismo. A palavra de Deus traz a
realidade, porque ela é a verdade. E a verdade que Jesus ensina é essa aqui, ó: no mundo tereis aflições. Porque Deus não quer nos livrar das aflições. Deus quer nos dar sabedoria para aprendermos a lidar com estas aflições. É aí que nós glorificamos o nome do nosso Pai, quando nós agimos da maneira correta, como Ele nos ensina, em meio às coisas circunstanciais, em meio às aflições, em meio às tribulações, nós agimos como filhos de Deus e nós passamos por essas aflições, passamos por essas tribulações, e o efeito dessa passagem é a santificação de nossas vidas, que nós vamos melhorando, que nós vamos adquirindo experiência, que muitas farpas vão sendo tiradas de nós, que muitas coisas vão melhorando no nosso caráter. O nosso caráter, ele não melhora de boa, ele não melhora sem aflições. É passando por aflições que o nosso caráter é trabalhado e santificado diante de Deus. Por isso, Deus não tira as aflições. Ele permite que existam as aflições, porque elas são didáticas, elas são educativas, elas são meio de Deus mudar, transformar a nossa vida. Glória a Deus. Então Jesus diz: olha, apesar de todas essas aflições, ou no meio de todas essas aflições, aí dentro de você tem paz. Em mim vocês têm paz. No mundo vocês têm aflições, mas em mim vocês têm a paz. E é essa paz que nos fortalece, essa presença de Jesus que nos fortalece para enfrentarmos quaisquer que sejam as aflições. É maravilhoso ter esse entendimento, amados. Não ficamos aí como crentes mimados ou infantis, orando para Deus tirar as aflições. Deus não vai tirar as aflições, Ele quer que a gente passe por elas. E vençamos as aflições. Deus nos dá vitórias em meio às aflições, à medida que o obedecemos, à medida em que nos sujeitamos a Deus e obedecemos a sua palavra, Ele vai nos dando vitória no meio dessas aflições, e nós vamos ver que aquele problema só foi resolvido porque a mão de Deus estava comigo. Então eu dou a Deus a glória. Não foi por causa da minha esperteza, não foi por causa de homens. Tudo que Deus me ensinou, e até as pessoas que Ele colocou para me ajudar, tudo procedeu de Deus. Por isso que diz, tem um salmo que diz assim, ó: se não fora o Senhor que esteve do nosso lado, né, os homens que nos perseguiam teriam nos matado. Se não fora o Senhor é que está conosco todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Por isso, em mim tereis paz, ainda que no mundo tereis aflições. Por isso que Jesus fala: tem de bom ânimo, não desanima, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, e isso é garantia de que você vai vencer também. E por isso que já somos chamados, dentro do contexto da Escritura, em Romanos capítulo 8, de mais que vencedores. Paulo, em Romanos capítulo 8, fala que quem é de Deus, aqui nesse mundo, é tratado como ovelha para o matadouro. Mas em meio a todas essas coisas, somos mais que vencedores. E Paulo diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades,
nem o presente, nem o futuro, nem as alturas, nem o abismo, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nada pode nos separar do grande amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, em Cristo já somos mais que vencedores. Aleluia. Tem muitos outros textos sobre a paz. O Espírito de Deus colocou esses para nós, encerrando com um do Antigo Testamento, Isaías 9:6, onde Jesus é profetizado como o príncipe da paz. Isaías capítulo 9, versículo 6, que é um dos textos importantes para o Natal. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Repitam bem forte esse texto. O profeta Isaías, como o principal dos profetas do Antigo Testamento, como profeta messiânico, que anunciou detalhes da vinda de Jesus, da primeira vinda de Jesus, do seu nascimento virginal, do seu sofrimento na cruz do Calvário. Aqui ele está profetizando sobre o nascimento de Jesus, quando ele era um menininho e nasceu em Belém da Judeia, numa manjedoura, porque não havia lugar para os pais se hospedarem, as hospedarias estavam lotadas, e eles foram para o lugar onde ficavam as vacas, os bois, o gado, e ali Jesus nasceu. Isaías profetizou esse dia, tá? Isaías profetizou esse dia. A primeira vinda de Jesus é assim. Ele veio como um menino. Ele veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas na segunda vinda ele não virá assim. Na segunda vinda ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e Supremo Juiz, montado num cavalo branco, trazendo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus que sai da sua boca, para trazer vingança entre todas as nações. Isaías declarou então acerca do nascimento de Jesus, ele disse: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Agora repita só essa frase: o governo está sobre os seus ombros. Jesus confirmou essa palavra logo após a sua ressurreição, quando ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O governo do universo, o governo das nações, não são dos reis, não são dos príncipes, não pertence aos presidentes, nem aos governadores. Pertence a Cristo Jesus. É Jesus quem tem autoridade sobre o Brasil. É Jesus quem tem autoridade sobre as nações. É Jesus quem está ocupando a posição de maior autoridade concedida pelo Pai. E todas as autoridades constituídas por Deus, seja no legislativo, no executivo ou no judiciário, vão prestar contas diretas a Jesus do que fizeram de bem e do que fizeram de mal. Democracia é uma mentira. Democracia não existe.
é uma ilusão. E a frase máxima da definição da democracia é uma mentira. Todo poder emana do povo, pelo povo, para o povo. Isso é mentira. Por isso que o pai da mentira é o diabo e é chamado também de o príncipe deste mundo. Por isso o mundo inteiro jaz no maligno, enganado por ele. A Bíblia diz aqui mesmo no livro do profeta Isaías capítulo 33, versículo 22, que esses poderes não emanam do povo, esses poderes emanam de Deus. Naquele versículo está escrito que o Senhor é o nosso legislador, poder legislativo, o Senhor é o nosso juiz, poder judiciário, o Senhor é o nosso rei, o máximo representante do poder executivo. Ele nos salvará. O único governo que ninguém vai derrubar, o único governo infalível é a teocracia, aonde o governo é de Deus. O governo está sobre os seus ombros. Jesus Cristo, Filho de Deus, recebeu do Pai toda a autoridade. Quando fala assim, toda a autoridade no céu e na terra, significa, no céu, significa toda a autoridade espiritual, e na terra, toda a autoridade sobre a humanidade, sobre as nações, e isso envolve toda a sociedade humana, mesmo que seja cheia de descrentes. Deus não está nem aí se alguém crê ou não crê na sua palavra. A sua palavra é a verdade. A descrença de muitos não anula em nada a palavra de Deus. Ela continua sendo a verdade e Deus cumpre essa palavra na vida de todos, tanto crentes como descrentes. Por isso que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, porque ela opera tanto salvação como condenação. Quem pensa que a Bíblia não vale na vida dele porque ele não é crente, está muito enganado. Sobre ele pesa toda a condenação que a palavra de Deus determina sobre os incrédulos, sobre os descrentes. Ninguém neste universo escapa da palavra de Deus. Os salvos são edificados sobre essa palavra, edificam sua vida sobre a rocha. Essa é a salvação. E quem não é de Cristo, pensa que não tem, que Cristo, Deus, não tem nada a ver com a sua vida, que a vida é dele, ele está por aí fazendo o que quiser, ele não sabe que ele está debaixo da palavra. O peso da palavra está pesando sobre ele para levá-lo à eterna condenação. São as únicas duas posições espirituais. Ou somos edificados acima da palavra, ou esmagados debaixo dessa palavra. Os salvos são edificados sobre a palavra. Os condenados são massacrados debaixo dessa palavra. Ninguém escapa da palavra de Deus. Por isso o profeta João Batista pregou que Jesus é aquele que batiza a toda a humanidade. Todos são batizados por Jesus. Os salvos, batizados com o Espírito Santo. Os condenados, batizados com fogo. Por isso João Batista disse: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno nem de tirar as sandálias dos seus sapatos, dos seus pés. Ele é quem vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Batismo de salvação e batismo de condenação. Salvação para quem crê, vive e obedece a sua palavra. Condenação para quem acha que a palavra de Deus não é para ele. Ele não tem que crer nada disso, não tem que viver nada disso. Está por fora. Ele está debaixo da palavra. A condenação da palavra
pesa sobre ele. O profeta, através do profeta Isaías, Deus disse: eu cumprirei toda a minha palavra cabalmente sobre toda a face da terra. O governo está em seus ombros. Por isso ele é chamado de, repita, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, porque o conselho dele para você está aqui, ó. O conselho de Jesus para você está aqui, é toda a palavra de Deus. O conselho de Jesus para você é aqui, ó, viva essa palavra. Por isso ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é Deus forte. É um menino que nos nasceu. Mas não esqueça não, que Jesus tem a natureza humana, mas antes de ter a natureza humana, ele sempre teve e continua tendo a natureza divina. Ele é Deus forte, ele é Deus onipotente, ele é Deus todo-poderoso, ele é aquele que tudo pode. Deus forte, Pai da eternidade. Por quê? Porque sem ele ninguém tem a vida eterna. Deus deu ao Filho o dar a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna, tem a condenação eterna. Porque o Pai deu a ele essa autoridade. E é por isso que Jesus é chamado aqui de Pai da eternidade. E por último, dentro do nosso tema de hoje, repita, Príncipe da paz. O elemento principal, a palavra príncipe vem de principal. O principal, tá? O principal, a mola-chave, tá? A chave mestra, que é o segredo de termos reconciliação com Deus, de termos paz com Deus, é Jesus. Jesus é o príncipe da paz. O Rei dos reis. O Senhor dos senhores. Esse é o presente do Papai do céu para nós no Natal. Aleluia. Feche seus olhos agora e ore comigo ao Senhor. Te louvamos, Jesus. Te louvamos, Jesus. Te louvamos, Jesus, por quem Tu és, por quem Tu verdadeiramente és. O admirável, maravilhoso conselheiro, o Deus forte, aleluia, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Te adoramos, Senhor Jesus. Te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade. Glorificamos, exaltamos o Teu nome. Como é bom, Senhor, pertencer a Ti. Como é bom saber que a nossa vida está sendo edificada sobre a Tua palavra, Senhor. Porque muitos estão debaixo dela. E o Senhor tem nos colocado acima da palavra. Por isso te adoramos, glorificamos o Teu nome, Senhor. Damos graças a Ti pela Tua beleza, pela Tua grandeza, pelo Teu amor, pela Tua presença. Te louvamos porque hoje, ser esse dia 24 de dezembro, deu nesse domingo em que nós aqui damos prioridade a essa ceia espiritual que o Senhor nos deu na palavra do Senhor. Por isso te adoramos, ó Deus, e colocamos tudo que temos e somos diante do Senhor. A Ti a honra e a glória. Príncipe da paz. Obrigado pela paz, Senhor. Tu és a nossa paz, Senhor. A paz que excede todo entendimento e que guarda nossos corações e as nossas mentes em Ti, Senhor.